Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu mudar aqui para o chat. Hoje a gente vai falar do SQL Alchemy. Só que antes da gente começar, ver com vocês se tem alguma dúvida das listas, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Eu vou fazer um esforço para essa semana colocar a plataforma de volta no ar, porque banco de dados a gente até consegue terminar sem a plataforma, mas quando a gente entrar na parte de IA, provavelmente a gente vai precisar dela, então eu vou fazer um esforço para pôr a plataforma de volta no ar essa semana e passar para vocês também o trabalho de banco de dados. Para vocês começarem a fazer já. Tá? Como eu falei no início do curso, a nossa avaliação vai ser o trabalho. Vocês não vão fazer prova de banco de dados. Alguma dúvida da lista? Tá tranquilo? A lista dessa semana provavelmente vai ser publicada amanhã, porque é o monitor que está elaborando ela para vocês. Daqui para frente as listas não vão ser o mais que vou elaborar. Vai ser o monitor. Eu vou só revisar e passar para vocês. Deixa eu ver, Gabriel. Deixa os nomes 5 clientes que mais compraram do gênero rock. Isso é de qual lista? Lista 4. Tá para hoje também, né? Vocês estão com a lista 4 e a lista 5 para entregar hoje, se eu não me engano. Essa você vai ter que fazer uma cadeia aí de join, porque o que relaciona faixas, você vai ter que fazer o join na tabela de invoice. Deixa eu mudar de câmera aqui. Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Então aqui, ó, aqui na invoice você tem o customer, tá? Então você vai ter que fazer um join do customer com a invoice para saber quem é o cliente, o nome do cliente. E aí da invoice você vai ter que fazer um join com a invoice line. Para dar invoice line você fazer um join no track. Para dar track você fazer um join no General ID e filtrar por rock. E aí você dá um group by na ID do cliente e conta quantas linhas tem para aquele cliente. Dá um count em qualquer coisa, que você vai contar quantas linhas para aquele cliente. Mas você vai ter que fazer esse caminho todo. Você vai ter que dar um join. Você pode sair da client, da customer, tabela customer, dá um join com a invoice, da invoice dá um join com a invoice line e da invoice line com a track, da track para Jenner para poder filtrar por rock. É um caminho longo, você vai fazer uma cadeia grande aí de join, mas não tem nada de especial aí nesses joins. O left join comum aí vai resolver esse problema, só tem que usar essa cadeia toda para você conseguir associar o customer ao gênero e poder filtrar isso aí pelo gênero e depois agrupar pelo cliente. Beleza? Mais alguma dúvida aí com relação à lista? Vamos lá, lista 4, item C. A lista 4 foi na aula que eu passei subquery para vocês, né? Talvez tenha alguma maneira de resolver essas questões com subquery também. Por exemplo, essa B tem esse caminho todo por join, mas talvez tenha algum caminho mais curto com subquery. Mas deixa eu dar uma olhada no item C. Existe algum álbum com músicas de mais de um gênero? O que você pode fazer, a C tem um caminho bem direto para responder ela com subquery. O que você pode fazer na C? Você faz uma query
para listar as faixas de cada álbum, ou seja, você dá um join da álbum com a track para pegar todas as faixas. E aí você pode dar Na verdade não, você não precisa fazer esse join. Você faz só uma query na álbum e aí com o valor da álbum ID você faz uma subquery para pegar as músicas daquele álbum e aí dá um join com gênero e conta quantos gêneros tem. Tem como fazer com a cadeia de join também, mas eu prefiro que vocês respondam essas questões. Agora que eu estou lembrando que essa lista é a lista de subquery, eu prefiro que vocês respondam com subquery. Então usa a ID do álbum para fazer uma subquery para contar. Faz primeiro uma versão que conte quantas faixas tem naquele álbum, e aí depois disso faz uma segunda versão que você dá um join com a gênero e conta quantos gêneros tem naquele álbum. Não é para ser difícil. Você pode, inclusive, se você tiver o join certinho da track com a tabela de gênero, você consegue dar um select distinct no Genre ID e contar isso. Tem algumas maneiras. Você pode agrupar pela coluna da ID do gênero, você pode dar um select distinct, mas o caminho mais direto para fazer isso é com subquery mesmo. Você faz uma query para listar os álbuns e aí usa o álbum ID para fazer uma subquery para gerar o valor de uma das colunas, seja o valor dessa subquery. Eu fiz exemplo disso com vocês na aula, qualquer coisa vai lá no slide. E aí faz um subquery no select dessa query para contar quantos gêneros tem em cada álbum. E aí você pode filtrar isso, você pode pôr um as e pôr um nome para essa coluna e filtrar pelos que tem mais de um. Tem exemplo parecido com isso no slide. Beleza? Mais alguma dúvida? Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar do SQL Alchemy, que é... O SQL Alchemy, ele é vamos dizer, um canivete suíço de SQL com Python. Ele é dividido em dois principais componentes. Você tem, principalmente quando você for entrar lá na documentação do SQL Alchemy, você vai ver lá que ele tem documentado a parte do core e a parte do ORM. O core, ele funciona de uma maneira muito parecida com o que a gente já viu, por exemplo, o SQLite 3. O SQLite 3 é a biblioteca nativa do Python para acessar a base de dados SQLite. O core é muito parecido com o SQLite 3, tem algumas diferenças, ele tem algumas ferramentas a mais e algumas coisas você tem que fazer um pouquinho diferente que o SQLite 3, a gente já vai ver, mas a grande questão do SQL Alchemy é que ele é universal, ele funciona se não para todas, mas para praticamente todos os gerenciadores de bancos de dados que vocês forem usar. Vocês podem usar o SQL Alchemy para acessar ele. Você está com o mesmo código, você acessa de uma base, um banco SQLite, até um MySQL, um Postgres, um Microsoft SQL ou outros sabores aí de SQL. E ele tem um outro componente que é o ORM, que eu acabei de perceber aqui que eu não coloquei em absolutamente nenhum lugar desse slide. O que significa ORM? Então deixa eu já colocar isso aqui, que vai depois para vocês terem isso anotado. ORM é uma abreviação de Object Relational Mapping, que traduzindo é um mapeamento de objetos relacionais, que ele transforma essas tabelas e linhas em objetos. Você trata eles como objetos
de maneira muito parecida com os modelos de dados que a gente aprendeu na aula passada com o Pydantic. Inclusive, por isso que a gente viu o Pydantic primeiro, para a gente ter esse conceito de modelar dados com objetos. E aí agora a gente vai ver como que o SQL Alchemy faz isso, que é um pouquinho diferente do Pydantic, principalmente na sintaxe, em como que você escreve as coisas, mas a ideia geral é bem parecida. E aí cada objeto vai ser uma linha de uma tabela que é a classe daquele objeto. As classes vão ser as tabelas e os objetos daquela tabela, as linhas daquela tabela vão ser objetos ali dentro do ORM. O SQL Alchemy não é o único ORM que existe, mas hoje em dia ele está virando meio que o padrão. Tá? Ele dá um pouquinho mais de trabalho na implementação inicial, quando você vai inicialmente modelar essas tabelas, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas depois é muito mais fácil de mexer com elas. Só um instante, gente, que eu preciso ver uma coisa rapidinho. Ô, Arthur, traz meu café aí que eu esqueci dele. Oi? Meu café eu esqueci dele. Eu acabei de ver ele. E aí a hora que você sair, só bater a porta. Pronto, tô de volta aqui. E vamos ver agora primeiro um pouquinho do core, só pra gente ver a diferença dele, porque o ORM, ele só faz sentido quando quando a sua tabela foi modelada para o ORM do início. Você pegar uma tabela que já existe e tentar acessar ela pelo ORM, até tem como, você pode criar um modelo completo ali daquela tabela em ORM para fazer o acesso, mas isso vai dar muito trabalho, isso não faz muito sentido. Em geral, quando você vai acessar uma tabela que já existe, você usa o core e não o ORM. O ORM é quando você está desenvolvendo sua aplicação do zero e você quer fazer a base de dados para ela usando o SQL Alchemy. O ideal é você já ir partir direto pro ORM, tá? Precisava ter esquentado, não. Eu acabei de falar que eu gosto de café frio. Eu não sabia que era literalmente frio. Não, assim, morno. Normalmente eu tomo morno, mas... É que tava bem frio. Então, essa aqui é a cara de um acesso com SQL Alchemy Core. Então, vocês veem que a estrutura é bem parecida com o que a gente fez lá com SQLite 3. A grande diferença aqui, a gente tem duas grandes diferenças. A gente tem... no lugar de eu passar o acesso à base de dados no Connect, eu crio essa engine aqui primeiro, que é o que vai dizer onde que está, que tipo de base de dados e onde que ela está. Em geral, você vai ter um endereço parecido com isso aqui, que vai ser o tipo da base de dados e aqui o endereço, que normalmente é um endereço de rede. O SQLite tem esse caso especial, que ele é um arquivo, então isso aqui é o endereço dele e você tem esses dois pontos //, muito parecido, se você prestar atenção quando você vai no navegador, o endereço completo lá da página que você está abrindo é http://, que o http é o protocolo que você está usando para acessar aquela página. Aqui é parecido, o tipo aqui, vamos dizer assim, é o protocolo da base de dados, e aí você põe dois pontos // para pôr o endereço depois disso. Esse dois pontos // é meio que uma notação padrão de você separar o protocolo do acesso do endereço. E aí, a partir do momento que você cria essa engine, você pode usar o Connect, bem parecido com o que fazia lá com o SQLite 3. Então, engine.connect, você não precisa dar o endereço, porque a engine já sabe o endereço, ascom, e aí você pode executar queries nela. Uma outra ferramenta que o SQL Alchemy Core tem é essa função aqui, text.
tá? Essa função text, você não precisa dela, você conseguiria executar essa query aqui sem ela, dessa forma aqui, direto, pondo a query lá. Só que a função text, ela faz umas garantias, ela te dá umas garantias, ela faz um parsing aí da sua query e ela te dá... lembra quando a gente usava lá o SQLite 3, a gente podia fazer a query com os pontos de interrogação. A text, ela vai te dar umas coisas, umas opções um pouquinho mais avançadas, que você pode deixar os modelos das queries já prontos, só para substituir partes dela antes de executar. E aí aqui no final você dá o result.all para ver todas as saídas, ou você pode fazer um for alguma coisa em results e executar algum código aqui qualquer. A sintaxe geral, como eu disse, é muito parecida, só a grande diferença é que você tem que criar essa engine primeiro, quando você está usando o SQL Alchemy Core, e o SQL Alchemy funciona com praticamente qualquer tipo de base de dados relacionais. Vai funcionar com MySQL, Postgres, SQLite entre outros. Tranquilo até aqui? Tem notebook para vocês na... Não, eu não compartilhei o notebook com vocês pelo Classroom. Deixa eu fazer isso agora porque eu quero que vocês vão acompanhando pelo notebook. Esqueci de postar o notebook que eu vou usar. Banco de dados. Preciso baixar isso. Pronto. Tá postado no Classroom, entra todo mundo lá no Classroom agora e baixa o notebook. Vou dar 2 minutinhos para vocês baixarem enquanto eu bebo meu café aqui, que eu também esqueci de tomar antes de começar a aula. Pronto, todo mundo conseguiu baixar aí o notebook. Então esse notebook, como sempre, tem o comandozinho aqui gdown na primeira célula para baixar aquela base de dados que a gente estava trabalhando, a Chinook. E eu dei alguns exemplos aqui de usar o SQL Alchemy Core. A gente tem uma célula aqui que cria o objeto engine pra gente, que vai ser nosso acesso, e um exemplo aqui de fazer uma query rápida aí usando ele. E isso aqui, eu dei esse print result all, esse all converte isso para essa estrutura aqui de lista de tuplas com as colunas, mas a gente poderia iterar nesses resultados também. Então, for... chamar de row in result. Você pode fazer dessa maneira aqui que você itera em cada um. Se eu quiser, por exemplo, só o nome e o CD e o álbum ID, ele só separa aqui nessas tuplas, tá? E a query aqui é uma query normal. Eu poderia pôr aqui um limit 10, por exemplo. Bem parecido com o que vocês já estão acostumados. Vai mudar para frente. Daqui para frente é que a gente vai ver coisas diferentes. Tranquilo? Todo mundo conseguiu abrir aí, executou uma queryzinha. A gente pode continuar. Como eu falei, o uso do engine.connect é parecido com o SQLite 3.connect, só que você não vai mais especificar o endereço, porque o endereço você especifica na hora que você cria a engine. E ele tem algumas ferramentas a mais. Um exemplo que eu dou aí é o text clause, que é esse objeto que você gera com a função text, que a gente fez aqui, ó. A gente está usando essa função text para gerar essa query.
E esse objeto text clause, ele vai representar as queries e você vai poder adicionar parâmetros ali, dando nome para os parâmetros. Quando a gente usava o ponto de interrogação, a gente tinha que lembrar a ordem que tinha colocado os pontos, que estavam ali os pontos de interrogações, e sempre passar os parâmetros naquela ordem certinha. A gente não podia trocar essa ordem. Gabriel, depende como é que você fez, porque a query no core, ela é para retornar como uma lista de tuplas. Esse exemplo que eu dei é para o retorno é para ser uma lista de tuplas. O que você chama de feinho? É isso mesmo. Aí você pode fazer um for para formatar mais bonitinho, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu troquei só aquele print por um for, e aí quando eu fiz o for, eu formatei do jeito que eu queria. Aí continuando aqui no text. O text, você pode fazer isso aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando. Eu tenho esses dois pontos e um nome para um parâmetro. Parâmetro da query. E aí toda vez que eu for usar essa query, lembra lá que no SQL Alchemy eu podia fazer isso aqui. Eu podia fazer execute, aí a minha query aqui, tá? Fecha aspas, eu podia pôr uma vírgula e pôr uma tupla aqui com os parâmetros. Só que esses parâmetros aqui, nesse contexto aqui, eles não tinham nome. Então essa tupla tinha que seguir a ordem certinha que estava os pontos de interrogação dentro da query. Aqui não, quando eu uso o text, no lugar de eu passar uma tupla, eu passo um dicionário com os valores dos parâmetros. Isso é uma ferramenta aí a mais que o SQL Alchemy Core dá para você. Amon, não. Se você quer uma tabela bonitinha para o Pandas, executa a query pelo Pandas. Você tem que pensar quais são os usos disso. O Pandas, ele é feito para você usar ele interagindo ali direto. Você está executando comandos para fazer, você programador, cientista de dados, está executando comandos para fazer uma análise de dados. E aí nesse contexto de você, uma pessoa, está interagindo diretamente com o código, ele imprime as tabelas bonitinhas para você, porque você é um humano, você vai ler melhor a tabela se ela estiver representada bonitinha. O SQL Alchemy, ele não é para ser usado nesse contexto. O SQL Alchemy, ele é para ser usado num back-end de uma aplicação. Ele vai fazer consultas ao banco de dados, receber os dados e passar esses dados para um front-end, por exemplo, para mostrar esses dados para o usuário. E aí o front-end é o responsável por formatar esses dados. Normalmente, quando você está usando o SQL Alchemy, você ainda vai ter mais um passo de formatar esses dados para o usuário. O usuário ele não interage direto com tabela, com nada. Então esse é mais o contexto do SQL Alchemy. Por isso que eu falei, depende do contexto, você tem que ver, tem várias ferramentas e cada ferramenta vai se adequar a um contexto diferente. Nicolas, eu não sei te responder. A gente pode tentar aqui agora. Eu não sei se ele permite que eu coloque uma subquery no parâmetro, ou se ele faz alguma sanitização, se ele limpa, porque você corre um risco muito grande quando você está fazendo query, principalmente com informações que o usuário digitou, de SQL injection, que é quando o usuário digita comandos SQL
dentro do texto que vai ser executado na query para consultar o banco de dados, e aí ele faz um comando que não era o comando que você queria ser executado ali. Ele pode deletar todo o seu banco de dados, ou ele pode usar isso para vazar informações do seu banco de dados. Então, normalmente, essas ferramentas que permitem a gente pôr parâmetros assim, elas fazem essa limpeza dos parâmetros. Eu não tenho certeza se o SQL Alchemy faz ou não, a gente pode testar isso rapidinho. Vamos tentar fazer uma subquery aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou editar isso aqui, eu vou tirar esse where, tá? E aí eu vou passar uma subquery aqui, mas não é a maneira que você deveria fazer isso. Você quer fazer uma subquery, você faz a subquery aqui dentro do text e você pode pôr parâmetros na query e na subquery. Eu vou só testar se funciona, mas não é o jeito que deve ser feito isso, tá? Select. Vamos pegar track ID from invoice line where client ID igual, não, é customer ID, where customer ID igual a customer ID. E aí eu vou dar vou usar o select distinct, não, vamos dar count asterisco aqui e agrupar pelo track ID. Que aí eu conto, eu estou fazendo isso aqui contando quantas faixas únicas cada cliente comprou. Com isso aqui, group by track ID, pronto. Vamos ver se ele executa isso ou não. Não. Tá? É o que eu falei. Ele faz a sanitização, ele faz a limpeza desse parâmetro. Ele não permite que nenhum SQL no parâmetro seja executado como comando para te proteger de SQL injection. Inclusive, é uma ferramenta que ele te dá para te proteger quando você coloca informações digitadas pelo usuário dentro da query através de parâmetros. Dessa forma, você meio que tem uma proteção aí que o seu usuário não vai pôr nada malicioso ali. Se ele pôr, esse SQL malicioso não vai ser executado. Ele é considerado como texto e não é executado, tá? A maneira certa de fazer isso era simplesmente pôr a subquery aqui dentro. Se eu pegar isso aqui, faltou parêntese aqui, mas eu não acho que vai fazer diferença. Não fez diferença. Inclusive a gente pode observar isso. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas a gente pode usar já, que é essa opção aqui. Quando você vai criar a engine, você pode criar ela com esse echo true, e aí tudo que ele for executar no SQL, ele imprime a query para você que ele está usando na tela. Então, ele vai dizer aqui que ele gerou essa query, acho que é nessa linha aqui, ó, select, ele colocou isso entre aspas, em algum lugar aqui tem a query completa, cadê? Não, ele não me deu a query completa, ele tem aqui a query de fora e aqui o parâmetro que eu dei para ele, mas ele não me fala a query completa aqui. Mas então, longa resposta para a pergunta, não. Você não pode colocar subquery em parâmetro. O parâmetro ele não foi feito para isso. O parâmetro ele foi feito para receber informações de outro lugar e colocar eles na query. A subquery faz parte da query. A estrutura da query
você define, quando você define a estrutura da query, a subquery faz parte dessa estrutura. E aí isso é para ser definido no text e não como parâmetro. Alguma dúvida até aqui dessa parte do core? Então vamos para mais um exemplo. Como é que a gente faz um exemplo, inclusive, que usa bastante o text. Deixa eu pôr a câmera aqui para baixo, para não tampar. Isso aqui, ó, essa inclusive vocês conseguem executar aí na Chinook, também tá no... Vou passar pro Colab. Então a gente tem essa query aqui, que é um insert na tabela customer. Então eu estou dando aqui um insert e aqui eu crio a query. Eu uso o text para criar a query, eu dou aqui insert into customer, listo aqui as colunas que eu vou querer inserir, e aqui embaixo nos valores eu crio um parâmetro. Você vê aqui que o que marca o parâmetro é esses 2 pontos. E aí aqui eu dou nome para todos os parâmetros, para todas as colunas, tá? E aí quando eu for executar essa query, eu passo aqui a query, que é esse T, e um dicionário com todos esses parâmetros. Eu poderia passar inclusive uma lista de dicionários, tá? Se eu tivesse aqui uma lista de dicionários, eu poderia passar. Eu me arrisco a dizer até que ele aceitaria um objeto de um modelo de dados do Pydantic, se você estiver usando o Pydantic para fazer um parse aí nessas entradas. E aí eu passo... Isso aqui é uma outra forma, é uma outra sintaxe de se escrever dicionário. Eu não sei se eu já mostrei isso aqui para vocês também, mas existem 2 maneiras de se criar dicionário. Você pode criar daquela forma que a gente fez sempre, que é dessa forma... O nome os pares, valores, chave, valor assim, e aí vírgula e quantos eu quiser. Ou eu posso usar a função dict também e passar cada par, chave, valor como um parâmetro dessa função dict, e ele vai criar um dicionário da mesma maneira. Se eu pegar aqui, ó, esse dicionário aqui e pôr num bloco de código aqui à parte e tentar executar ele criou para mim o dicionário com todos esses valores. É só uma sintaxe um pouquinho diferente de criar dicionário, que às vezes fica mais claro quando você está usando o dicionário para representar parâmetros de alguma coisa. Essa sintaxe aqui deixa mais óbvio a separação entre o que é o nome do parâmetro e o que é o valor do parâmetro, porque o nome do parâmetro aqui está sem aspas, quando você usa essa sintaxe para criar o dicionário. E aí ele executa em cima desse dicionário e no final dá um commit. Tá? Isso aqui é igual lá o SQLite 3. Toda modificação que você fizer na tabela, antes de fechar a conexão, você tem que dar o commit para ele não reverter essas modificações. E aí quando a gente executar isso, ele executou aqui. E se a gente tentar acessar aqui a última linha da tabela, a gente vai ver que a última linha da tabela é o João Silva, que é o que a gente acabou de adicionar. Ele pegou outros clientes aqui porque o limite que eu coloquei foi de 5. Mas se eu executar de novo aqui, a de cima, agora eu vou ter o João Silva 2 vezes, ou não. Vamos tentar aqui. Executou. Agora eu tenho João Silva 2 vezes, ó. Eu tenho João Silva na posição com o Customer ID 61 e o João Silva com o Customer ID 60. Pergunta que não tem nada a ver com o que eu estou explicando agora, mas eu quero ver aí se vocês estão ligados na ideia geral. O que eu poderia fazer para evitar, tipo, aqui eu adicionei o João Silva 2 vezes. O que eu poderia fazer na minha tabela quando eu estou projetando ela para evitar que eu possa criar um usuário 2 vezes? Quem tem uma ideia aí do que a gente poderia fazer? Não exatamente. O ID ele sempre tem que ser único, mas o ID ele é gerado automaticamente. Então, se eu tentar adicionar o João 10 vezes,
eu vou ter 10 ideias diferentes para ele e pronto. Eu tenho que, para eu evitar esse tipo de coisa, eu tenho que definir alguma coluna para ser única. Nesse exemplo aqui, a única coluna que faz sentido é a coluna e-mail. Porque eu posso ter duas pessoas com o mesmo primeiro nome, eu posso ter pessoas com o mesmo segundo nome, e mesmo que eu tivesse uma coluna nome completo, eu posso ter pessoas com o mesmo nome completo. Se eu tivesse o CPF, seria pôr uma restrição de valor único na coluna do CPF, por exemplo. Mas aqui, nesse caso, o que faz sentido seria e-mail. Se eu pôr uma restrição na minha tabela, que o e-mail tem que ser um valor único, e aí eu evitaria isso da mesma pessoa cadastrar duas vezes. Oi? Exato. Você colocaria... não se usa esse tipo de coluna como chave primária, normalmente. Em geral, o que você usa para chave primária é uma coluna inteira com autoincremente. É uma coluna ID inteira com autoincremente. Você costuma usar para chave primária. Mas qualquer outra coluna que serviria para chave primária, ali na definição das três primeiras formas normais, principalmente a primeira forma normal, que trata disso, serviria para ser uma restrição de unique para você garantir que aquela entidade daquela linha não se repita, seja um cliente, seja um fornecedor, seja um produto. Você identificar qual coluna eu posso pôr aqui que vai ser única para cada entidade e aí pôr uma restrição de único naquela coluna. Nessa tabela aqui, a única que a gente conseguiria fazer isso é e-mail. Se eu estivesse criando um sistema de loja, eu colocaria o CPF e colocaria duas restrições. A coluna CPF não pode ser nula e ela tem que ser única. E aí eu restringo que cada cliente só pode aparecer uma vez na minha tabela. Tem seus problemas. E se um cara de fora do Brasil estiver tentando comprar no meu site, como é que eu trato isso? E aí você pensar para o seu uso como é que você vai resolver. Tudo sempre você vai ter um problema para resolver na hora que você está modelando uma base de dados. Ok? Porque o e-mail não é uma garantia de que a pessoa não vai se cadastrar duas vezes. Porque eu tenho 4 e-mails diferentes que eu uso no meu dia a dia. Sem falar os historicamente, provavelmente vários deles já não existem mais, mas alguns, se eu for atrás, eu ainda consigo recuperar o acesso. Mas aí é problema da modelagem aí da sua base, que eu não vou passar soluções prontas. Cada problema que vocês forem resolver, vocês vão ter que sentar e pensar a respeito e decidir como é que vocês vão resolver. Mas voltando para o SQL Alchemy Core, fiz um parêntese grande aí, mas voltando para o SQL Alchemy Core, dá um execute. Se você tiver definido a query com a função text, você pode passar os parâmetros como dicionário. Se não, você pode passar da mesma forma que a gente passava lá no SQL Alchemy, pondo os pontos de interrogação e passando como tuplas de valores. Essas ferramentas são todas importadas direto do módulo SQL Alchemy, tanto a Create Engine quanto a Text. E até agora é que vocês precisam saber importar. A gente vai ver mais hoje no decorrer da aula. Tá? E aí a gente pode... isso aqui a gente já viu. É só um if para a gente fazer um select e ver se de fato a gente adicionou ou não. Vou voltar aqui para o slide. Ok. Então, um exemplo aqui de uso do SQL Alchemy Core. E aí um exercíciozinho aí de 5 minutos para vocês. Exatamente o mesmo exercício da aula passada. A aula passada eu pedi para vocês escreverem essa query aqui. Então, se vocês forem no notebook que vocês usaram na aula passada, vocês conseguem copiar e colar a mesma query. Eu só quero que vocês reescrevam ela agora, reescrevam o uso da query para usar
o text e uma engine do SQL Alchemy Core. Então vou dar 6 minutos aí para vocês fazerem isso e a gente continua para começar com o ORM. Então aqui uma possível solução. Eu copiei e colei o código da aula passada e fiz as modificações que precisava. A gente dessa vez vai ter que abrir a tabela pelo SQL Alchemy. Então eu crio a engine aqui em cima com o endereço da base de dados. Leio com o input aqui, o nome do cliente. E aí eu usei a mesma query que eu tinha usado na aula passada. A query que eu usei, eu concateno o primeiro e último nome e dou um like no termo de busca do concatenado primeiro e último nome. Na verdade, eu acabei de perceber que tem um erro conceitual aqui nisso, porque a gente tem um espaço entre o primeiro e o último nome. Então, o certo seria fazer dessa forma aqui. Concatena o primeiro nome com espaço e depois concatena com o último nome. Mas você também poderia fazer dessa forma aqui, ó. First name like or last name like. Assim também vai funcionar. E aí o legal dessa forma aqui é que se eu tivesse usando o ponto de interrogação, eu teria que passar o termo 2 vezes, porque eu usei ele 2 vezes aqui dentro da query. Mas como eu estou dando um nome para esse parâmetro, eu posso passar ele só uma vez e o SQLite substitui em todos os lugares que é relevante. E existem outras maneiras também de se fazer isso. E aí a gente usa o com aqui para executar, passando o termo como parâmetro. Aí veja que eu modifiquei o termo aqui, tá? Para pôr a porcentagem na frente e atrás para usar o like. Sempre usando o John, que eu sei que tem lá. Ah, tem o João também que a gente adicionou lá em cima. Aí tem 3 João agora. Tá? Então, num caso desse, tem que lembrar aqui de pôr o porcentagem para o like. Você não pode pôr aqui na query, porque pensa que se você pôr a porcentagem aqui, essa porcentagem vai estar fora da aspas da string. Lembra que ele sanitiza tudo, então se você pôr a porcentagem aqui, isso aqui está fora da aspas da string e isso não vai ser executado. A gente pode inclusive ver isso se eu colocar aqui o echo true, que ele imprime mais coisa. John. Aí ele não mostra as queries geradas, mas ele mostra aqui que tem as aspas aqui, ele está gerando para essa string aqui. Se eu ponho a porcentagem fora aqui do parâmetro, se eu ponho aqui a porcentagem, isso vai estar fora da aspas da string, isso não vai ser considerado como o coringa da string. Então você tem que realmente manipular a string antes de ser passada para a query, para pôr os coringas que você precisar. Isso na aula passada precisou fazer também. A minha solução da aula passada, por exemplo, a minha solução da aula passada foi essa daqui, que eu também manipulei a string aqui antes para pôr a porcentagem. Acho que eu quero ir para o slide. Certo? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Com isso, a gente meio que encerra o SQL Alchemy Core. Vocês precisam saber isso, como executar queries com SQL Alchemy Core e como manipular esses resultados. A gente viu que você pode executar query com o execute. Você cria o objeto conexão com o engine. Então você cria a engine, com o engine você cria a conexão. Da conexão você pode executar queries. E o resultado você pode jogar num loop for,
você vai ter uma lista de tuplas com o seu resultado de maneira muito parecida com o que era lá no SQLite 3. E agora a gente vai falar do ORM. De novo, eu não coloquei no slide o que significa o ORM, acho que é importante, eu vou anotar aqui de novo. É Object Relational Mapping, que é lidar com essas entradas na tabela como objetos. Você vai ter classes, para cada tabela vai ter uma classe representando aquela tabela, e cada entrada, cada registro naquela tabela vai ser um objeto daquela classe. Tá? Onde que isso muda? O ORM, inclusive, você pode usar o ORM para fazer queries em tabelas que você não tem o modelo completo, você não tem os modelos de dados para aquela tabela, mas ainda assim você pode usar o ORM para fazer queries naquela tabela. Você pode escrever as suas queries mesmo com o ORM. A primeira diferença ali de usar o ORM, quando você for usar o ORM dessa maneira, só para executar queries naquela tabela, você não vai usar o engine. Você vai usar o session, tá? Então, o engine é para o core e ele vai, com o engine, seus resultados em listas de tuplas. No session, quando você usar o session é para o ORM e você vai ter resultado em objetos. Tá? Olha aqui, ó. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. Eu criei a query da mesma maneira com o text. Coloquei parâmetros aqui, coloquei um parâmetro aqui, coloquei outro parâmetro aqui, tá? Só que no if, no lugar de dar um engine.connect, ou engine.connection, eu chamei um session. Eu chamei aqui session dessa engine aqui que eu já tinha, eu ainda uso a engine para acessar a minha base de dados, só que eu estou pondo mais uma camada aí entre você e a base de dados, que é esse session. E aí o session, eu executo queries da mesma maneira, eu posso executar queries da mesma maneira, consigo passar aqui os parâmetros como dicionário, só que aí na hora de eu imprimir o resultado, esses caras são objetos. Quando eu itero aqui no resultado, eu vou ter objetos. Diferente aqui do core, que eu não tenho aqui no slide, mas a gente vai pro Colab. Aqui no core, deixa eu ver um que eu itero em resultados. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Quando eu iterei aqui nos resultados, não, eu não mudei a tela. Pronto. Quando eu itero aqui nos resultados, esses resultados são tuplas. Então eu venho aqui row 1, row 2, eu não sei o nome dessa coluna. Existe uma maneira de descobrir o nome dessas colunas, mas de cara aqui eu não sei o nome dessas colunas. Quando eu vou para o ORM, mesmo que eu esteja simplesmente executando uma query diretamente, que é esse exemplo aqui, deixa eu tirar esse eco aqui, porque... Não, deixa o eco. Tá? Quando eu estou executando o concession do ORM, cada linha dessa vai ser um objeto. Então eu posso acessar o nome aqui da coluna pelo row. E aí eu não acesso mais por uma tupla. E aí esses caras aqui são objetos. Eu não modelei eles, eu não fiz nada. A gente já vai aprender a modelar essas classes, a criar essas classes para representar tabelas, mas você não precisa. Quando você está só acessando uma tabela, você não precisa disso. Tá? E aí eu posso iterar nesses resultados.
Inclusive eu tenho uma curiosidade aqui. Não, eu tiro essa curiosidade mais para frente. Tá? Deu para entender essa diferença é importante. É uma diferença sutil aqui no acesso, mas é uma diferença bem importante em como que seus resultados são apresentados quando você está usando o Core e quando você está usando o ORM. Quando você está usando o Core, que é aqui o engine.connect, e quando você está usando o ORM, que você vai usar no session, você vai criar um session dessa engine. Deu para entender essa diferença? E o session você importa de um submódulo do SQL Alchemy. Ela não está diretamente no módulo SQL Alchemy, você tem que acessar sklalchemy.orm e dele você importa o session. Sim, esses objetos têm vários métodos. A gente pode ver aqui, ó, de row, ele vai ter a última linha aqui que ele carregou. Você tem o count, você tem índice, você pode representar na forma de tupla. Tem os métodos do SQL Alchemy de aplicar funções nesses resultados. Tem várias coisas interessantes. Já a gente vai ver um outro cara, que é uma outra ferramenta bem útil. Até agora a gente está construindo queries com o text. Existe um outro cara no SQL Alchemy que é o query. O select. Que é uma função para construir query select. Você pode select o nome da tabela e aí isso vai te voltar só um select, como se fosse um select asterisco naquela tabela, só que você pode ir adicionando modificadores nele. Eu quero um where, eu quero um group by e assim por diante. A gente já vai ver isso. O SQL Alchemy é uma ferramenta extremamente poderosa. Ele sofre de um mal que, como ele é uma ferramenta poderosa demais, ele tem coisa demais e a documentação nem sempre é clara. Tudo tem 4 ou 5 maneiras diferentes de fazer e a documentação não é clara de onde cada maneira é a melhor maneira de se usar. Infelizmente. É uma documentação muito completa, mas às vezes ela não é clara por isso, porque tem informação demais ali dentro. Então, voltando aqui pro slide, a gente tem essa diferença entre o Core e o ORM. Por enquanto a diferença está bem sutil, é só na forma que os resultados são expressos, só que o ORM é uma coisa infinitamente maior que isso. A gente vai ver um pouco do ORM hoje, mas antes da gente entrar no resto, eu tenho a pergunta nossa de toda semana, que é se vocês vão querer intervalo ou não, que senão a gente vai, se vocês forem querer intervalo, a gente vai parar agora para o intervalo. Aí estou aberto à opinião de vocês, aquela regrinha de sempre, se alguém disser que quer intervalo, precisa de uma pessoa só dizer, e aí a gente tem intervalo. Senão a gente segue direto. O Amon pediu 5 minutos, então no mínimo 5 minutos de intervalo a gente vai ter. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Eu vou dar 8 minutos de intervalo, a gente volta 4h25. Beleza? 4h25, vamos continuar. Agora a gente vai entrar na parte importante, na parte onde o ORM brilha, assim, vamos dizer, onde ele se destaca. O que a gente vai aprender agora, como eu já falei lá atrás quando eu estava comparando o core do ORM, o ORM você vai usar quando você estiver projetando, em geral você vai usar o ORM quando você estiver projetando um aplicativo seu
do zero, e aí você vai estar projetando a base de dados para esse seu aplicativo. Se você for usar o SQL Alchemy, faz sentido você já modelar a sua base em termos do ORM, que é uma modelagem bem diferente da modelagem tradicional do SQL. Tradicionalmente no SQL, quando você vai criar a sua base, você tem que criar uma série de comandos create table. Vamos aqui voltar aqui na Chinook. Se a gente for aqui no SQLite Studio, a gente consegue ver os comandos create tables que criaram as tabelas do Chinook. São comandos com essa cara aqui. É dessa forma que você modela a sua base de dados tradicionalmente. Então você cria aqui várias colunas, põe o tipo de cada coluna, põe a restrição. Aí aqui embaixo você põe as restrições da tabela. Então você fala quem que é a primary key, você fala quem são as chaves estrangeiras e assim por diante. E dessa maneira aqui, com esses comandos SQL, você modela a sua base de dados. Você cria um create table para cada tabela sua. Se você quiser, antes de fazer essa modelagem aqui, você pode criar um diagrama gráfico dessa sua tabela. A gente tem esse diagrama gráfico para Chinook também. Existem alguns padrões, alguns padrões já pré-determinados de como criar esses diagramas. Tem software para fazer isso, seria um diagrama aqui desse, mas no final isso aqui é só uma ferramenta para você ir e escrever os comandos create table, tipo isso aqui, tá? Como que isso diverge quando você está usando o ORM para fazer isso? No lugar de criar esses comandos create tables, você dentro do Python, isso aqui, ok, eu já volto nesse aqui, naquele outro exemplo ali. Tinha um exemplo de rodar a query com ORM sem os modelos de dados que eu pulei, mas quando você usa o ORM, você cria essas classes para as tabelas, de uma forma bem parecida com os modelos de dados do Pydantic. Só voltando aqui no exemplo que eu pulei, vamos ir e voltar. Mesmo o insert você consegue rodar no ORM sem ter os modelos de dados. Maneira muito parecida com o que a gente tinha visto, já você cria a query com o text e aí você pode passar os parâmetros como dicionários ou até listas de dicionários para adicionar mais de um, que é esse exemplo aí que está dando. Vocês têm esse exemplo no notebook no Colab. Então aqui eu executei e adicionei dois álbuns aí na tabela usando o session. Nenhum mistério nisso, eu só coloquei esse exemplo aí para mostrar para vocês que vocês podem fazer isso. Tá? E agora para o que eu queria falar de fato, que é os modelos de dados, modelar o banco de dados usando os modelos de dados do ORM, usando as classes. Um segundo parêntese que vai ser útil, a partir de agora a gente vai passar a criar as nossas tabelas. E aí o SQLite e o SQL Alchemy, eles têm uma ferramenta muito útil para isso, que é a possibilidade de criar essas tabelas em memória. Você não precisa salvar num arquivo nem nada disso. Como você está testando, você provavelmente vai criar essa sua base de dados várias vezes. E aí você pode criar ela em memória. E como eu falei, esse comando echo true, ele vai imprimir informações sobre o que o SQL Alchemy está fazendo no fundo, que ajuda às vezes a você encontrar algum erro para você entender o que ele está fazendo de fato, para tentar descobrir o que você falou para ele da forma errada para ele fazer, que ele não está fazendo o que você quer. Então isso aqui, esse comando aqui é simplesmente para criar um banco de dados vazio em memória,
para vocês poderem treinar essa criação, essa modelagem desses bancos de dados. E aí, como que a gente cria tabelas com RM? Como que a gente modela essas tabelas com RM? Primeira coisa que você vai fazer, isso é como o SQLite está arquitetado, é criar uma classe base. Essa classe base, para que ela precisa existir? Ela vai ser uma maneira uma referência que você vai usar para todas as suas tabelas. Meio que um agrupamento dessas tabelas. Isso é estruturado no SQLite através dessa classe vazia. Essa classe base precisa ser vazia. Você não pode pôr nada nela. Ela tem que ser vazia e ela herda dessa declarative base, que é uma base que o SQLite ORM te disponibiliza. E aí todas as tabelas da sua base de dados, você pode interpretar essa classe base como sendo a sua base de dados. Basicamente é isso, é o seu banco de dados. Ela é uma representação ali dentro do código do seu banco de dados. E aí, quando você cria outras classes herdando dessa base, cada classe dessa que você vai criar herdando dessa base vai ser uma tabela. Então, aqui eu tenho um exemplozinho bem pequenininho. Eu crio essa classe tabela 1, que ele herda da base, porque ela vai ser uma tabela dessa base. Eu dou um nome para ela, isso aqui você sempre tem que dar também, essa table name, que vai ser o nome que de fato ele vai usar lá no gerenciador de banco de dados para essa tabela, e não precisa ser o mesmo nome da classe, ele pode ser diferente. E aí eu coloco as colunas como atributos de classe. Da mesma maneira que lá no Pydantic, quando a gente queria pôr parâmetros para o meu modelo de dados, eu colocava como atributo de classe. Aqui no ORM eu vou pôr eles como atributo de classe também. Só que tem uma diferença. As minhas colunas sempre vão ser do tipo mapped, tá? Para o Python. Isso é só uma logística de como que o Python, como que o SQL Alchemy interpreta isso lá no back-end do Python, mas elas sempre vão ser mapped, e aí eu posso especificar um subtipo que de fato vai ser o tipo da coluna, tá? E aí eu posso usar essa função aqui para configurar essa minha coluna. Eu posso usar ou não, isso aqui é opcional, tá? Esse mapped column é opcional, mas a coluna ser mapped é obrigatório. Aí eu coloco aqui, eu criei uma coluna ID e ela é um mapped de inteiro, então essa coluna vai ser inteiro. Mapped é como eu indico pro SQL Alchemy que isso aqui é uma coluna, e aí dentro do colchete aqui eu falo o tipo de fato daquela coluna. E aí eu posso pôr ou não o mapped column para configurar mais coisas dessa coluna ou não. Vamos ver um exemplo um pouquinho maior, tá? Então, aqui esse exemplo é bom porque eu vejo aqui de onde que eu estou importando. Então, todas essas ferramentas que eu estou usando, o Declarative Base, Mapped Column e o Mapped, vem do submódulo ORM do SQL Alchemy, porque são todas ferramentas específicas do ORM. Aí eu crio a classe base, vazia, e eu crio uma tabela aqui, eu ponho um ID, especifico que essa ID é minha primary key, com o mapped column. Eu criei uma outra coluna aqui, x, float, e eu disse que ela tem que ser única, por exemplo. E eu criei uma coluna y. Um outro parâmetro que eu posso pôr aqui no mapped column é o nullable. Esse nullable é o equivalente do not null, na hora que a gente
estava aqui no Create Table, você tem o Not Null. Esse Not Null é equivalente ao Nullable igual a False. É um outro parâmetro que você pode passar no Mapped Column. Alguém ia fazer uma pergunta? Isso. Por padrão é verdadeiro esse Nullable. Eu não sei por que eles resolveram mudar, inverter a lógica, porque sempre no SQL você declara uma coluna como Not Null. O comportamento padrão é não ser Not Null, e aí você adiciona o Not Null naquela coluna. Aqui eles resolveram inverter. É a mesma coisa, mas ele está chamando um pouquinho diferente. O padrão é o Nullable ser verdadeiro, e aí você pode marcar o Nullable como falso. E aí você pode pôr quantas colunas você quiser aqui, você pode inclusive declarar relações entre tabelas. A gente não vai entrar hoje em como declarar relações entre tabelas, mas você pode fazer. Só dar uma olhada aqui, não quero entrar nessa tensão ainda. Vamos para o notebook. Não, vamos para essa observação aqui, tá? O SQL Alchemy, ele, como eu já falei para vocês, ele tem 5 formas diferentes de fazer, tá? Ele tem, não só ele é uma ferramenta muito completa, como ele é uma ferramenta que já existe há muito tempo e ele não jogou fora nenhuma interface dele. Então, essas declarações aqui de tabelas, antigamente elas não eram dessa forma, elas tinham outra forma. E essa outra forma ainda existe dentro do SQL Alchemy. Se você quiser usar, ela ainda existe. E não é só uma outra forma, existem 2 outras formas de você declarar exatamente essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Só para, se vocês forem olhar na documentação do SQL Alchemy, a gente está usando a forma declarativa, que é a forma mais recente. Existe a forma imperativa, que não são classes. Você não declara as classes para as tabelas, você cria objetos para as tabelas, e aí dentro desses objetos você tem métodos para criar subobjetos desse objeto. Então é um pouquinho diferente essa forma imperativa. A gente não usa a forma imperativa, a gente usa a forma declarativa. E dentro da forma declarativa, você pode declarar colunas com a classe column, que é meio que um meio termo entre a forma imperativa e a forma declarativa, ou com tipos mapeados, que é o que a gente usa. Então a gente está usando a forma declarativa com tipos mapeados. É confuso. Infelizmente não é culpa minha, mas é o que a gente está usando. É a maneira mais moderna de se usar o SQL Alchemy, é a forma declarativa com tipos mapeados. Mas se vocês forem na documentação, vai ter documentação das 3 formas de se usar o SQL Alchemy. A maneira imperativa, a forma declarativa com a classe column e a forma declarativa com tipos mapeados, que é essa forma mais parecida aqui de como o Pydantic, por exemplo, funciona. Infelizmente, é como o SQL Alchemy está estruturado, eu não gosto disso. Isso, inclusive, é extremamente confuso, porque, por exemplo, o livro que eu estava pensando em passar para vocês, eu não vou poder passar porque ele, apesar dele ser um livro de SQL Alchemy versão 2.0, que é a versão mais recente do SQL Alchemy, ele ainda usa a classe column. E não é o que eu quero ensinar para vocês,
porque eu não quero ensinar nenhuma interface mais antiga do SQL Alchemy, porque apesar do SQL Alchemy não ter tradição de jogar fora a interface, eu não posso garantir que eles não vão jogar essa interface fora no futuro, e é uma maneira mais distante da motivação que eu fiz com vocês, que é ensinar o Pydantic antes. Ele não se parece tanto com o Pydantic quanto isso aqui se parece. Então, só para caso vocês forem pesquisar sobre, estudar sobre, a gente está usando o SQL Alchemy, o RM do SQL Alchemy na forma declarativa e com as colunas sendo declaradas através de tipos mapeados. A gente usa tipos mapeados e a função mappedColumn para declarar as restrições, ok? Vocês não precisam entender 100% o que está acontecendo aqui, vocês só precisam lembrar isso, essas duas coisas. Quando vocês forem tirar dúvidas, vocês vão achar coisas completamente diferentes do que eu estou passando aqui para vocês, infelizmente. Certo? Vamos, antes de ir para essa prática aqui em sala, vamos para a prática em sala aqui primeiro. Tá? Eu quero que vocês façam, eu vou dar 10 minutos aí para vocês escreverem, eu só quero que vocês escrevam a classe. Copia, eu tenho um exemplo aí no Colab da declaração do Base. Nem precisa, você criar a classe herdando o Base e depois a gente adiciona a declaração do Base. Eu só quero que vocês criem uma classe nesse formato aqui, que eu já passei aqui para vocês, para essas colunas aqui. Eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês criarem isso. Então vocês devem estar com algo parecido com isso. Quem fez aí a classe deve estar com algo parecido com isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho o nome da tabela, não necessariamente é igual ao nome da classe. Eu tenho a coluna ID, que é um mapped de int. Eu declaro aqui com mappedColumn que ela é uma chave primária. O first name, que é uma string, é um mapped de string. Eu declaro aqui que ela não pode ser nulo, então nullable false. Mesma coisa para o last name. O e-mail, eu dou duas restrições aqui. Eu falo que ela tem que ser unique e ela não pode ser nullable. E a idade e o sexo, eu só coloco o inteiro aqui. E com isso eu tenho a declaração aí da minha tabela. Todo mundo chegou nesse ponto? Vamos então, eu vou contar aqui sim. Vamos então criar uma tabela nova, criar uma base de dados a partir dessa minha declaração. Eu vou roubar um pouquinho, vou subir aqui no código e vou copiar os pedaços que eu preciso. Eu preciso desse import e dessa declaração da base. Tá? Então, declarei aqui, vou precisar do create engine, do session, declarative base, mappedColumn e mapped. Beleza. E aí eu declaro a base. Eu preciso do declarative base para declarar a base. Eu preciso do mapped e do mappedColumn para declarar minhas colunas. E eu preciso do create engine para criar a conexão com a base de dados. E aí eu vou subir aqui de novo e roubar esses dois comandos aqui. Ele vai criar isso em um arquivo. Tudo bem, pode ser em um arquivo. Chamar de escola.db. Pronto. Vou tirar o echo, que eu não quero ver o que ele está fazendo no fundo, que fica muito feio as saídas. E aí eu quero que vocês completem para esse ponto aqui que eu estou o meu. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Então aqui eu declaro a base, que é a base da minha base de dados, essa classe base. Eu declaro uma tabela, herdando a base. E aí eu crio a engine para fazer a conexão com o arquivo.
E esse comando aqui, eu estou vindo base.metadata, ou seja, metadata dessa base de dados, criar todo mundo, então criar toda a metadata, todas as tabelas nessa engine aqui. Então eu estou dizendo para ele, crie todas as tabelas relacionadas a essa base aqui, qualquer outra configuração que eu tenha feito com relação a essa base, crie nesse banco de dados conectado aqui nessa engine. E aí, quando eu executar isso, eu vou estar criando um banco de dados com essa engine. Eu posso, inclusive, conferir isso aqui, ó. Se eu vier aqui nos arquivos, ele criou esse arquivo escola.db. Eu posso baixar ele, vir aqui no SQLite, adicionar um banco de dados, achar esse escola.db, conectar nele, e aí quando eu conectar nele, olha que tabela que está aqui. Ela está vazia, tá? Mas ela está configurada aqui, e aparentemente o comportamento padrão do nullable está como falso. É bom saber. Então tem que inverter aquele modelo lá. A gente pode fazer isso aqui, ó, no lugar de eu ter que declarar ele aqui como falso, eu tenho que ir nas colunas de baixo pôr ele como verdadeiro. Então o valor padrão dele é falso. Então, por que eu estou fazendo isso? Voltando aqui no SQLite Studio. Eu cheguei aqui no SQLite Studio e todas as colunas estão marcadas aqui como not null. Por isso que eu estou fazendo essa alteração. Então o comportamento padrão para uma coluna no SQL Alchemy é ser essa opção not null. Tem que inverter aqui a lógica. E aí eu vou vir aqui, deletar. Então eu venho aqui na pastinha no Colab e vou deletar esse arquivo para criar um novo agora com essa configuração certa. Aí eu executo de novo a célula. Agora eu posso baixar ele de novo. Desconecta e conecta aqui de novo. E agora essa tabela agora ela está com a configuração certa, que é o que a gente queria. Então, ID é uma chave primária, não nula, primeiro nome é não nulo, último nome é não nulo, e-mail é único e não nulo, idade e sexo é um inteiro, com nenhuma restrição. A gente pode inclusive vir aqui na aba DDL e ver o comando create table que criou essa tabela. Tá? Todo mundo que está acompanhando aí no Colab conseguiu executar isso aqui. Vocês não precisam abrir o de vocês lá no SQL Alchemy, não. Vocês só precisam montar essa célula aqui dessa forma e executar ela sem erro. Se alguém ainda estiver para trás, eu posso dar um minutinho para completar ou tirar alguma dúvida. Ó, tranquilo, pode terminar aí. Eu fiz aqui com esse escola.db para eu poder baixar e abrir no SQLite Studio. Mas vocês podem usar também, se não quiser criar o arquivo, pode usar esse aqui, ó, SQLite mais psqlite e criar na memória, tá? A engine. O bom de criar a engine na memória é que se você errar alguma coisa e quiser criar de novo, você não vai... Essa criação das tabelas, esse comando create all, você só pode executar uma vez em cada tabela. Se você tentar executar ele de novo, ele dá erro. Aqui ele não está dando erro porque eu não mexi em nada, mas se eu mexer em alguma coisa aqui, até onde eu sei é para dar erro. Aparentemente não. Mas pode dar erro, tá? Tem algumas diferenças que você faz que pode dar erro se você executar esse create all duas vezes. Provavelmente depois que você tiver dados, se tentar adicionar uma coluna, alguma coisa, ele pode dar erro. Se você estiver trabalhando na memória, a única coisa que você vai fazer para criar uma base de dados novas do zero é só desconectar do runtime do notebook
e mandar executar de novo, que ele vai criar um executável novo do zero com a memória limpa, e aí você cria uma base de dados novas na memória. Se você quebrar alguma coisa, você consegue resetar tudo de uma maneira muito fácil. Por isso que é bem útil isso de guardar as coisas na memória enquanto você está desenvolvendo enquanto você está modelando a tabela. Depois você tem que guardar no disco até para isso ser persistente. Quando você guarda na memória do computador e não no disco, a memória é volátil, ela apaga, você perde, reinicia o processo, qualquer coisa, você perde o que estava na memória. É como se fosse uma variável. Você parar a execução, você perde ela. Pronto, podemos continuar? Alguém ainda está fazendo isso aqui? Então, vamos lá. Cadê meu slide? Agora a gente vai falar de CRUD com ORM. Lembra lá o que é a CRUD? Create, Read, Update, Delete. Só que eu não vou falar do CRUD completo, eu vou falar só do CR, mas não é muito... O Update Delete é bem tranquilo. Vamos falar primeiro do Create, do Insert. Como que a gente insere dados no ORM. Aí aqui é onde o ORM começa a brilhar mesmo, porque de novo, eu estou inserindo dado aqui na minha tabela sem escrever uma query. Então eu tenho aqui, isso aqui é para esse modelo aqui que eu fiz nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho o ID, o X e o Y. E aí eu estou adicionando dois registros aqui nessa tabela. Então eu crio um objeto na tabela 1, crio outro objeto na tabela 1, e aí eu venho aqui no Session e adiciono esse objeto à base de dados. Isso é a sintaxe simplificada. Isso tudo aqui é objeto dentro do Python. Eu posso inclusive criar o objeto, modificar um parâmetro dele e só depois dar o add. Eu posso ir criando ele de forma iterativa. Então assim, é bem flexível isso aqui. E aí quando eu dou o add, ele vai lá e vai registrar na base de dados. Ele ainda não grava na base de dados, mas ele registra lá na conexão da base de dados que eu estou querendo adicionar uma linha. E aí quando eu dou o commit, ele efetiva essas mudanças para a base de dados. Eu posso dar quantos adds eu quiser, e aí no final eu dou um commit, e isso tudo vai parar lá na minha base de dados. Então você cria objetos daquela tabela, para cada linha que você quer adicionar, e adiciona eles na session. No final, dá o commit. Então, são os 3 passos de inserir uma entrada usando o ORM. Então, vamos lá. Prática em sala. Eu quero que vocês criem um banco de dados mesmo. Isso a gente já fez. Essa primeira parte aqui a gente já fez, que é criar o banco de dados. E criar de fato, isso aqui a gente já fez também, e aí o exercício aqui é adicionar 6 estudantes a essa tabela. Eu preciso ter pelo menos 2 de cada sexo para o exercício seguinte que a gente vai fazer. Isso também tem exemplo lá no documento. Se vocês subirem algumas células para cima, tem um exemplo adicionando coisa naquela tabela com X e o Y. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Gabriel, tem no notebook. Se você for a penúltima célula aí do notebook, tem o mesmo exemplo de adicionar coisa. Aqui, ó. Mesmo exemplo lá do slide. Tá? Na penúltima célula daquele notebook que eu compartilhei com vocês no início da aula.
E aí, conseguiram adicionar os alunos? Não, a gente declarou a coluna do sexo como número. Deixa eu transicionar aqui, ó. Aqui eu pedi que ele seja como inteiro. Tá? Ah, tá. É porque talvez você já tivesse executado ele como número e aí ele não muda a estrutura da tabela. Ou você tem que deletar o arquivo DB, se você estiver trabalhando num arquivo, ou vir aqui jogar fora, desconectar e deletar a seção e executar de novo para ele criar com a sua declaração nova. Talvez seja isso. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha feito, executei para criar a tabela e agora eu vou adicionar aqui meus alunos. Existem várias maneiras de estruturar isso aqui. Eu escolhi dessa maneira, pôr todos os dados aqui em dicionários primeiro. E aí, criar uma seção com o if. E dentro dessa seção eu itero nesses dicionários. E para cada dicionário desse, como eu já estou aqui com as chaves dos dicionários como o nome dos parâmetros, eu só passo esse dicionário como parâmetro aqui para criar o aluno. Lembra aqui dessa sintaxe, essa sintaxe de asterisco, asterisco. Eu estou falando para ele, pega esse dicionário e joga ele como parâmetros para essa função. E aí ele vai criar aqui os estudantes nessa variável registro. Eu adiciono cada um desses registros e no final eu dou um commit. Uma maneira de fazer, eu só quis fazer de uma maneira diferente do outro exemplo, só para vocês verem que tem formas diferentes de iterar nisso. E aí foi criado, eu vou conferir aqui da seguinte maneira, que a gente ainda não viu o select aqui no ORM, eu vou baixar de novo essa tabela, baixei errado, mas tudo bem. Eu crio uma conexão nova aqui, adicionar... Escola 1, ok. Vou aqui nessa tabela Escola 1, tá todo mundo que eu criei aqui. Então o meu aqui funcionou. Alguma dúvida dessa parte? Eu tenho uma observação aqui que na verdade eu já deveria ter feito e eu esqueci de passar para vocês. Se vocês forem na Chinook, vamos entrar aqui na Customer. Vocês estão vendo esses números aqui, ó, na declaração do tipo? O que vocês acham que é esse número? Ok? Beleza. Nossa tabela tem isso? Não. Como que a gente faz isso no SQL Alchemy? É no Mapped Column também. Vocês vão ter que importar mais um cara aqui, que é esse cara aqui, string. Existem caras desses para os outros tipos também, você pode declarar restrições do tamanho para outros tipos, mas o mais usado é o string. E aí a gente vem aqui no Mapped Column, vamos ver se eu vou lembrar aqui de memória como é que faz isso, sem precisar ir na documentação. Você põe aqui o string, aí eu vou dizer que o primeiro nome pode ser no máximo 20 caracteres. Aí eu faço o mesmo para o segundo, só o último nome eu vou poder deixar um pouquinho maior. E o e-mail a gente vai por 20 caracteres também. E aí deixa eu deletar esse cara aqui. Delete file. Vamos ver se eu acertei. Aparentemente sim. Vamos tentar pôr alguém com nome bem grandão. Ver se ele vai dar restrição. Acho que aqui foi mais de 20. Ok, rodou, mas se eu não me engano, ele trunca quando você manda mais do que o máximo. Vamos baixar, salvar como, vou ver se desconecta de novo. Students, ó, agora ele colocou as restrições, ó. Eu tenho, primeiro nome é um varchar 20, segundo nome 30, e-mail 20. E aquele nome grandão que eu coloquei, ele deixou grandão. Eu não sei se é porque eu não coloquei 30. Vamos pôr mais aqui para ver se quebra. Vamos deletar de novo. Eu vou diminuir isso aqui para 10. Mais de 10 tem. Aparentemente no SQLite esse limite de tamanho é só uma sugestão.
É bom saber. Aqui, desconecta, de novo, que é a versão nova, dados. Tá aqui a restrição, 10 caracteres, mas tá aqui o valor com mais de 10 caracteres. Então, no SQLite, o varchar, a restrição do tamanho do varchar, aparentemente é só uma sugestão. Mas em outras bases de dados SQL, isso aqui vai ser mais garantido, essa restrição. Isso aqui é característica do SQLite, eu não sabia que ele fazia isso, mas tá aí. Se vocês quiserem restringir o tamanho de string, é dessa maneira que você faz. E aqui dentro do SQL Alchemy você vai ter funções dessas para declarar outras coisas. Tipo, tem float, acho que float não tem não, acho que se eu não me engano tem integer, tem. Eu não sei exatamente o que você poderia declarar no integer, mas a gente pode ver aqui na documentação. Não tem nenhuma configuração que você possa fazer, não. Isso aqui é artefato de como a declaração das colunas era feita antigamente, que é o que eu falei, que não é pelos tipos mapeados. Você tinha que usar essas funções para declarar o tipo da coluna. A única coisa que sobrou disso agora é que se você quiser restringir a coluna, você ainda tem que usar essa função antiga. Tá? Todo mundo que tentou conseguiu adicionar os estudantes? Aí a gente vai passar agora para o segundo passo, segunda parte do CRUD, que é o acesso, o read, que seria o equivalente ao select. Para isso, o SQL Alchemy, isso não é exclusivo do ORM, tá? Essa função select. Mas no ORM, uma das maneiras que você pode acessar, como eu falei, tudo no SQL Alchemy tem no mínimo 5 maneiras diferentes de fazer, mas uma das maneiras que você pode fazer é com a função select. Essa função select, ela foi feita para construir queries select. A gente pode ir lá, dar uma olhadinha aqui nesses exemplos. Por exemplo, em geral, o uso dela vai ser select, e aí como parâmetro da função select você vai pôr a tabela, e aí você pode ir seguindo, adicionando outras restrições aqui. Eu adicionei o order by, aqui embaixo eu adiciono esse first, que retorna só um valor. Eu posso adicionar um where aqui, e tem várias coisas, vários outros métodos aqui que você vai ter, que você pode ir adicionando restrições nesse select. E uma coisa bem legal dessa função select é que a gente consegue imprimir ela. Então, se a gente voltar aqui no Colab, eu vou criar uma célula nova aqui, vou importar aqui embaixo. Então, SQL Alchemy import. Ele não é, como eu falei, o select não é exclusivo do ORM. Então, ele não está no submódulo do ORM. Ele está no SQL Alchemy em si. Isso é uma outra coisa chata do SQL Alchemy. Você sempre tem que lembrar se o que você quer é um componente do ORM para importar do módulo do ORM, ou se é alguma coisa do core que você importa direto do SQL Alchemy. A gente pode aqui print select students. E aí ele te mostra aí qual foi a query que ele fez. Quando eu dei esse select student, ele deu um select ID, first name, last name, email, age, sex, from student. E em cima disso a gente pode ir adicionando as coisas. Se eu quisesse só ID, eu poderia pôr aqui, select student.id. E aí ele pegou agora só ID. Se eu quisesse ID e o primeiro nome. Se eu quisesse ID, o primeiro nome e o último nome.
Então eu vou construindo aí a query. Dentro do select eu posso pôr uma tabela ou várias colunas daquela tabela. Na verdade, mais para frente a gente vai ver que a gente pode pôr até mais de uma tabela aqui. Hoje a gente não vai mexer com join, com ORM, mas tem como pôr mais de uma tabela e fazer join entre tabelas. Deixa eu só fazer um teste aqui, eu estou curioso, isso é uma coisa que eu nunca fiz. Quero saber se eu posso passar o nome da tabela aqui para quando eu não estiver usando ORM. Eu estiver usando só o select para construir queries no core. Por exemplo, essa tabela aqui da Tinook, ver se ele aceita isso. Não. Ele vai ter umas outras ferramentas para isso. Deixa eu ver se isso aqui existe. Tem como usar o select sem o ORM, mas eu não vou entrar hoje, não é uma coisa que eu domino. Se vocês depois quiserem pesquisar, eu posso até te ajudar a tirar dúvidas, mas em geral com o ORM o select é bem tranquilo, é só você passar a tabela, a classe da tabela ou os atributos dessa classe, que são as colunas, e ele vai selecionar para você aquilo que você pediu. Então, montando essas queries aí com essa função select. Ela pode ser seguida de vários outros métodos ou funções. A gente tem o where, order by, join, group by, having, etc. Todos aqueles comandos que a gente estava acostumados a escrever direto na query, vão ter funções aqui nessa função select, como atributo, como métodos dessa função select. Aqui eu tenho um exemplo de uma query que não é de nenhuma tabela que vocês têm acesso. Isso aqui eu peguei do exemplo da documentação do SQL Alchemy, mas a gente pode destrinchar essa query aqui dele. Então ele tem um modelo de dados dessa tabela user e ele tem um outro dessa tabela address. E aí ele está fazendo aqui, ó, eu estou selecionando o nome do usuário e eu estou contando aqui quantos endereços esse usuário tem. E aí aqui, quando eu faço isso, eu dou um join com a tabela address. Lembra que toda tabela ela já tem o metadado do que relaciona uma tabela com a outra. Então eu não preciso explicitamente dizer aqui qual a coluna que eu estou fazendo o join. Porque se só tiver uma relação, às vezes eu posso ter duas tabelas que tem mais de uma relação entre elas. E aí, se eu tiver esse caso, eu preciso explicitamente declarar a relação entre essas tabelas. Mas aqui no caso eu não tenho. Então eu posso dar um join direto com a address, agrupar pelo user.name, pela coluna name da tabela user, e eu posso fazer um having aqui. E esse func.count, esse func é onde o SQL Alchemy guarda aquelas funções do SQL. Você tem a count, a average, ou a sum, todas essas funções agregadoras do SQL, o SQL Alchemy expõe para a gente através desse módulo func. Então, func.count, address ID, então eu estou contando todos os address IDs para cada username, que é como eu agrupei, maior que 1, e aí eu fiz essa query. Então essa query aqui seria o equivalente a, vamos escrever ela aqui em cima, select user.name count address.id as count, que é o que esse label aqui está fazendo, from user join address. Aí ele aqui vai ter que declarar a coluna de relação, que eu não sei, só lendo essa query que eu não tenho como saber, está declarado nos modelos de dados, mas como eu tenho isso declarado na relação entre
nos modelos das tabelas eu tenho essa relação declarada. A gente vai ver isso na próxima aula, como é que declara. Eu não preciso pôr explicitamente aqui. E aí disso ele fez um group by user.name having. Aí esse having aqui, eu posso pôr aqui count, address, ou eu posso pôr, como eu já nomeei a coluna aqui em cima, eu posso pôr só o count maior que 1. Então, essa query aqui que ele está construindo é o equivalente a isso aqui de cima. Então, você vê que você tem todas as ferramentas dentro desse select, você tem todas as ferramentas para fazer aquelas queries que a gente já está acostumado a fazer. E a lógica das queries é exatamente as mesmas. Existe uma coisa que o SQL Alchemy não faz. Right join. O SQL left right join. O SQL só faz inner join e outer join. E full outer join e inner join, tá? Em geral, left e right join, como o SQL Alchemy é estruturado, você nunca vai precisar. Porque você sempre pode navegar nos dados sem precisar fazer essas joins. Em geral, no SQL Alchemy você não precisa fazer join. É o conteúdo da nossa próxima aula, mas em geral você não precisa fazer join usando o SQL Alchemy. Porque ele mapeia como objeto a relação entre um objeto e outro. Se você tiver na sua tabela uma coluna que é uma referência a uma outra tabela, essa referência vai aparecer como um objeto daquela outra tabela e você pode acessar diretamente sem precisar fazer join nem nada disso. E o SQL Alchemy cuida disso para você no fundo, sem você precisar se preocupar com join, com nada disso. Como eu falei, essas funções de agregação vão estar aí no módulo func. A gente tem count, lower up, concat, now. A gente tem o end, or e not, que é para fazer expressões no where. Aqui no having e no where, você pode criar essas expressões usando o end, o or e o not para fazer as relações lógicas. Tem o sum, o no, para fazer, por exemplo, o not no. E tudo isso meio que aí um canivete suíço aí de ferramentas para vocês fazerem queries. Para a gente encerrar o dia de hoje, eu quero que vocês façam pelo menos o item 1. Nossa aula vai até... A gente tirou 5 minutos de... Não, podem fazer os 3 então. Eu estava fazendo a conta errada, eu estava fazendo a conta como se a gente tivesse tirado o intervalo inteiro. Mas a gente não tirou o intervalo inteiro. Então, quero que vocês usem o select para fazer essas três questões aí. Listar todos os estudantes em ordem alfabética do sobrenome. Vocês vão usar o order by. Esse aqui vocês vão usar o método order. O pontinho aqui na frente, vocês lembrarem que é o método order by. Esse aqui, todos os estudantes do sexo feminino em ordem alfabética. Esse aqui vocês vão usar o where. E a idade média de cada sexo, esse aqui vocês vão usar algumas coisas. Vocês vão usar o func. O func vocês importam do core, tá? Então, from SQL Alchemy import func. Vocês vão usar esse aqui no func.avg e vocês vão usar o group by. Esse func.avg vocês vão usar dentro do select, mais ou menos como tá aqui, ó. Aqui eu usei o func.count dentro do select. E aí eu vou dar uns 15 minutinhos aí para vocês fazerem isso antes da gente encerrar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar.
uma observaçãozinha aí, a hora que vocês forem executar o session.execute da query de vocês, vocês têm que pôr esse método scalars no final, para vocês poderem iterar em todos os resultados. Eu estou mandando aí no chat. Vocês têm que executar dessa forma aí. Que aí ele vai... Os objetos que ele vai voltar são da forma que você pode fazer um for nesses resultados e acessar os valores aí das colunas como atributos dos objetos. Eu acho que isso eu não mostrei em nenhum exemplo para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês a solução do primeiro item. Então, primeiro, ó, eu inicio aqui o session, aí a minha query, eu dou um select na classe student, order by student.lastName, que é a coluna que eu quero ordenar. Uma coisa que não está no slide aqui, que é bem útil, é como que você faz decrescente. É só você pôr mais um método aqui, executar esse desk. Aí você muda a ordenação. Então é meio que um legozinho que você vai juntando para montar as queries. E aí a resposta é o execute. E aí esses escalares desse execute. E você pode jogar isso no for e imprimir o resultado. Voltar para o slide, para quem está fazendo ainda os dois outros. Beleza, amor. Você conseguiu executar os três, porque no meu aqui o terceiro só funcionou se eu fizesse sem o scalars. Os dois primeiros só funcionou se eu usasse o scalars e o terceiro só funcionou sem o scalars. Inclusive eu vou tirar essa dúvida e trazer para vocês na próxima aula o uso certinho do scalars, quando que tem que usar e quando que não tem que usar. Eu vou tirar essa dúvida e para a aula que vem eu esclareço isso. Isso também não está claro para mim. E olha que eu já usei bastante o SQL Alchemy, mas eu vou tirar essa dúvida e volto para vocês para a próxima aula. Então, pessoal, acho que eu vou encerrar aqui. Estou vendo aqui, já está dando a hora mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E até a semana que vem.